Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro, que acontece de segunda a quinta, às 9h30 da manhã, para leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Hoje eu estou usando uma web câmera, acho que a iluminação não está muito legal, mas vou consertar isso no nosso próximo vídeo. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Está me escutando? Eu estou fazendo a gravação com o microfone, mas espero que sim. Vamos lá. Clair, bom dia, seja bem-vinda. Então, queria saber se vocês estão me escutando, estão me ouvindo? A iluminação está ok? Estão me ouvindo também? Está tranquilo? Então vamos lá, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês em mais esse encontro. Bom dia, Leone. Bom dia, que bom, que bom. Fico feliz. Então sejam bem-vindas a esse encontro. Essa câmera ela pega meu escritório todo. Então as coisas estão na mesa, a prateleira, tudo está aí. Então vocês estão vendo aí. Já dei a Ingrid lembrando vocês de darem o like de vocês, né, para poder mais pessoas acessarem esse vídeo. E vamos lá. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Gi, ainda não te mandei os horários, né? Vou fazer o post dos horários e vou colocar lá hoje para vocês acompanharem todas as nossas atividades. Mas hoje, as atividades ao vivo, a gente encerra com esse encontro, hoje às 9h30 da manhã, para essa nossa leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, e nós vamos agora, terminando aqui, o capítulo 1, o Você Quântico, quer dizer, terminando, quase, vamos lá. E a gente vai entrar numa parte bem interessante, porque na semana passada, não sei se vocês lembram, bom dia, Ana Beatriz, bom dia, maravilha, que bom então. Não sei se vocês lembram que nós falamos, o Joe Dispenza fala dos três grandes. Vocês se lembram dos três grandes? Quem lembra? Os três grandes é o ambiente, o nosso corpo e o tempo. Então, o nosso corpo físico, ele é um dos três grandes, o nosso ambiente onde a gente vive também, e o tempo que nós vivemos, né? Essa coisa do controle do tempo também. Então, ele chama os três grandes, e aí ele fala o seguinte: como o mundo subatômico do campo é constituído puramente de consciência, você não consegue entrar nele de outro modo a não ser via sua própria consciência pura. Você não consegue passar pela porta do campo quântico como um alguém. Você deve entrar como um ninguém. O que significa não entrar como um alguém? Significa que você esquece do seu corpo, você esquece do local onde você vive. Eu sou Letícia, eu moro em Belo Horizonte, eu sou filha de quem, minha família é quem são as pessoas que estão à minha volta, e você esquece do tempo. Minha história de vida, as coisas que aconteceram, minha ansiedade lá para frente das coisas que vão acontecer. Então, você elimina você entra como ninguém. Não tem essa história, não tem minha ansiedade lá para frente, não tem esse meu ambiente que determina muitas das coisas que eu penso, né? Que determina a minha história familiar, meus filhos, meu marido, e entro também sem essa preocupação com o meu corpo. O que meu corpo quer agora exatamente? Qual que é o meu desejo? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque tem essa expressão do corpo que a gente não quer fazer, né? A gente não quer expressar, não quer passar por um sacrifício de fazer um movimento ou o medo de fazer alguma coisa e as pessoas rirem da gente, coisas desse tipo, ok? Então, esses três grandes, a gente precisa entrar sem eles, a gente tem que entrar como ninguém. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Bom dia de novo, isso mesmo. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Indo além do espaço e do tempo. O que significa estar além do espaço e do tempo?
Esses são construtos criados pelo homem para explicar fenômenos físicos envolvendo localização e nossa noção de temporal. Quando falamos de um copo em cima de uma mesa, nos referimos em termos de localização, onde esse copo está no espaço, né? E há quanto tempo ocupa o lugar. Olá, Roselaine, seja bem-vinda. Bom dia, Lena, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Como humanos, somos obcecados por essas duas concepções. O que tem e quanto tempo. Onde estamos? Há quanto tempo estamos ali? Quanto tempo permaneceremos? Aonde iremos a seguir? Embora o tempo não seja algo que possamos realmente sentir, sentimos sua passagem praticamente da mesma forma que sentimos nossa localização no espaço. Sentimos os segundos, minutos e horas passando, assim como sentimos nosso corpo pressionado contra cadeiras ou nossos pés plantados no chão. O tempo não existe. Não existe tempo. Existe o agora. Agora é o que existe. Essa concepção, por exemplo, 9h30 é o horário que nós começamos a nossa leitura e nosso estudo. Isso é algo criado pelo homem. É claro que o céu está fazendo um movimento e essa criação, ela se baseou a partir de uma percepção da natureza e do funcionamento do dia e da noite, mas ele não existe, o que existe é agora. No campo quântico, as infinitas probabilidades de materializar a realidade estão além do espaço e do tempo, pois ainda não existe uma realidade potencial. Bom dia, Renata. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia. Qualquer coisa que não tem existência... Peraí, vamos lá. Não existe... Olha só, vou ler isso aqui de novo. As infinitas probabilidades de materializar a realidade estão além do espaço e do tempo, pois ainda não existe uma realidade potencial. Qualquer coisa que não tenha existência material, que não tenha tido suas ondas de probabilidade colapsadas, uma realidade de partícula, existe além do espaço e do tempo. Como o campo quântico não é nada, exceto probabilidade imaterial, está fora do espaço e do tempo. Então, logo observamos uma dessas infinitas probabilidades e lhe damos realidade material, ela adquire essas duas características. Ela se torna real na nossa vida em determinado tempo. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão chegando aí. Para acessar o campo quântico, acesse um estado semelhante. Então, vamos lá. Ok, né? Então, não existe no tempo e no espaço, porque é uma probabilidade. Então, está ali vagando como se fosse uma ideia. Vamos pensar numa ideia. Uma ideia existe de verdade? Você consegue ver essa ideia materializada? Ela vai se materializar no momento em que você pegar a sua ideia e transformá-la em ações, e essas ações vão se materializando em resultados, e aí você consegue finalmente materializar a sua ideia. Mas até você fazer todo esse processo, ela não existe realmente. Ela existe num campo de probabilidades, porque você pode ter uma ideia e jamais colocá-la em prática. O que significa que essa manifestação física dela jamais vai acontecer. Então, mesma coisa no campo quântico. Não é nada, exceto probabilidade material. É uma ideia, como se fosse uma ideia. Então, está fora do espaço e do tempo. Ah, essa minha ideia é uma ideia que eu consigo ver. Não, você está precisando ainda colocá-la numa realidade, e na hora que você coloca a sua ideia em prática, aí ela transforma em algo que vai estar no espaço e no tempo. Então, vamos pensar aqui. Para acessar o campo quântico, acesse um estado semelhante. Ótimo. Temos o poder de materializar uma realidade de nossa preferência, selecionando a partir do campo quântico, que é essa ideia que eu tenho, que está aí no campo de probabilidades e que eu quero transformá-la em algo real. No caso de uma ideia ou de um desejo, de algo diferente daquilo que eu tenho na minha vida agora, que não está expresso na minha realidade ainda. É só um desejo. Quando eu falo assim, eu queria uma casa nova, ela existe? Ela existe aqui, mentalmente. Ela está no campo de probabilidades ainda. Ela ainda não se manifestou. Então, vamos ter... Agora, ele está falando aqui que nós temos o poder de materializar
uma realidade de nossa preferência, selecionando a partir do campo quântico. No entanto, temos de acessar esse campo de algum jeito. Estamos sempre conectados a ele, mas como fazemos o campo nos responder? Como que eu faço para poder pegar esse meu desejo e finalmente transformá-lo em matéria? Bati aqui no microfone, desculpa. Se emitimos energia constantemente e, portanto, enviamos informações para o campo e recebemos informações dele, como nos comunicamos mais efetivamente com esse campo? Nos próximos capítulos, discorrerei com detalhes sobre como acessar o campo. No momento, que você precisa saber é que, para acessar o campo, que existe além do espaço e do tempo, é preciso acessar um estado semelhante. Você alguma vez teve qualquer experiência em que o tempo está e o espaço pareceram desaparecer? Então, peraí que entrou um negócio aqui, desculpa. Você alguma vez teve qualquer experiência em que o tempo e o espaço pareceram desaparecer? Pense naqueles momentos. Olha só, gente, vamos lá. Não, que isso, eu estou sempre conectado. Ó, presta atenção, olha o exemplo que ele dá aqui, porque eu, pelo menos, tenho essa sensação várias vezes. Pense naqueles momentos em que está dirigindo e seus pensamentos estão focados em alguns de seus interesses. Quando isso acontece, você esquece do corpo. Isso significa que o movimento de direção que eu vou fazendo, ele é automático. Você não está mais ciente de como se sente no espaço. Esquece do ambiente, o mundo externo desaparece e esquece do tempo. Não tem ideia de quanto tempo está em transe. E aí você está dirigindo e de repente você fala assim, nossa, eu já passei por isso tudo, eu nem vi aquilo que eu nem vi o caminho que eu segui, porque eu estava tão concentrada no que eu estava pensando, que eu não percebi nem o tempo passando, e nem o que estava acontecendo ao meu redor, e nem isso, olha só, isso é uma coisa tão interessante que a gente percebe o quanto que o cérebro é capaz de fazer coisas dentro de um automático, dentro dos nossos hábitos, sem que a gente precise o tempo todo estar pensando. Então, em momentos assim, você está no limiar da porta que permite entrar no campo quântico e obter acesso para trabalhar com a inteligência universal. Essencialmente, você já tornou os pensamentos mais reais do que qualquer outra coisa. Aquilo que está passando na sua mente está tão real para você que nem o que está acontecendo ao seu redor você está percebendo. Mais adiante, vou dar instruções de como migrar para esse estado de consciência regularmente, acessar o campo e se comunicar diretamente com a inteligência universal que anima todas as coisas. Mude sua mente, mude sua vida. No desenrolar deste capítulo, conduzi você da noção de que a mente e matéria são totalmente separadas para o modelo quântico, que estabelece que elas são inseparáveis. Mente é matéria e matéria é mente, ok? Então, foi o que a gente viu lá anteriormente. Assim, em todas aquelas ocasiões no passado em que você tentou mudar, talvez seu pensamento estivesse fundamentalmente limitado. Você provavelmente acreditava que eram sempre as circunstâncias externas que você precisava mudar. Se eu não tivesse tantos compromissos, poderia perder o excesso de peso e aí ficaria feliz. Todos nós fazemos alguma variação sobre o tema. Se isso, então aquilo, causa e efeito. Se eu não tivesse o pai e a mãe que eu tenho, as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia fazer tal coisa. Se eu tivesse, se não fosse a pandemia, eu poderia fazer tal coisa. Se não fosse tal coisa, e etc, né? E se você pudesse mudar sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras de tempo e espaço? E se você pudesse mudar à frente do tempo e ver os efeitos dessas mudanças internas em seu mundo externo? Você pode, aqui que ele está falando, você pode. O que mudou profunda e positivamente a minha vida e a vida de tantas outras pessoas é o entendimento de que mudar a mente e, portanto, ter novas experiências e obter novos insights é simplesmente uma questão de quebrar o hábito de ser você mesmo. Então,
Bom dia, de Noélia, seja bem-vinda. Nívia, gratidão pela presença de vocês. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que nós temos um hábito. O nosso resultado, o nosso ambiente externo, nada mais é do que resultado do hábito de nós sermos quem somos. Nós temos crenças, nós criamos essas muralhas, né, que vão criando uma certa proteção e uma identidade quem nós somos. E isso vem com hábitos. E os hábitos, eles acabam se tornando automáticos, a gente nem percebe que a gente tem esses hábitos. Por exemplo, não sei vocês, mas eu já tive experiência, por exemplo, de às vezes ir dormir com meus filhos, quando eles eram pequenos, aí eu ia para o quarto deles, colocava um colchão, dormia, acordava sem saber direito onde que eu estava, porque eu estou tão habituada a dormir na minha cama, que quando eu fazia isso, eu acordava assustada, porque aquilo não era o meu habitual. E é isso que acontece com a gente quando a gente fala de quebrar o hábito de ser você mesmo. A gente faz coisas que a gente nem percebe. Nós temos hábitos que nós nem temos consciência deles. E a gente, por causa deles, porque a gente vai repetindo as mesmas coisas, nós temos a nossa realidade na nossa vida. Ela nada mais é do que uma manifestação do resultado dessa prática dos nossos hábitos, todos os dias, o tempo todo. Hábito de pensamento, hábito de autocuidado, hábito de cuidado com as nossas coisas, hábito das coisas que a gente fala, daquilo que a gente se conecta. E o que ele está falando é isso. A gente precisa fazer a mudança. O que mudou profunda e positivamente a minha vida e a vida de tantas outras pessoas é o entendimento de que mudar a mente, portanto, ter novas experiências, obter novos insights, é simplesmente uma questão de quebrar o hábito de ser quem nós somos. Quando você supera seus sentidos, quando entende que não está preso às correntes de seu passado, olha lá, aquilo que me aconteceu, então eu preciso, eu sou assim por causa disso. Você não está presa a essas correntes, quando tem uma vida maior que seu corpo, seu ambiente, o tempo, tudo é possível. A inteligência universal que anima a existência de todas as coisas surpreenderá e encantará você. Ela não quer nada mais do que lhe dar acesso a tudo que você deseja. Em resumo, quando você muda sua mente, você muda a sua vida. Essa é a mensagem. E uma criança os guiará. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma história que ilustra o quanto estar em contato com a inteligência superior pode ser efetivo e poderoso para tornar a mudança uma parte de sua vida. Meus filhos, hoje jovens adultos, usaram um método de meditação semelhante ao processo que descreverei na parte 3 deste livro. Nesse processo de meditação, gente, a gente vai fazer aqui, tá? E peço perdão pelo barulho que está vindo lá fora. Eu não sei que barulho é esse. Como resultado da prática dessas técnicas, vocês estão conseguindo me ouvir? O barulho está bem forte lá fora, não sei que barulho que é. Bom dia, Lenice. Estão me ouvindo? Ah, passou. Nossa. Enfim, morar na cidade é assim, né, gente? Na fazenda era passarinho, ganso, macaco. Aqui é esse barulho de que a gente nem sabe o que é. A gente vai fazer esse processo de meditação da parte 3, tá? Tá ok? Obrigada, Alessandra. Como resultado da prática dessas técnicas, eles manifestaram algumas aventuras marcantes. Estou ouvindo? Ah, então tá, que ótimo. Desde a infância deles, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado. Olha só, gente. Olha a proposta dele para os filhos, tá? Ele fala assim, olha, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado. Eles têm de criar sozinhos as realidades pretendidas, usando suas mentes e interagindo com o campo quântico. Minha filha de 20 e poucos anos estuda artes na faculdade. Esse livro já é mais antigo, ela já deve ser mais velha.
Estávamos na primavera e perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão. Ela tinha uma lista imensa. Em vez do típico emprego de verão, ela desejava trabalhar na Itália, aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, pois tinha amigos naquela cidade. Queria trabalhar nas 6 primeiras semanas de verão com um salário decente, depois passar o resto das férias em casa. Elogiei minha filha pela visão clara do que queria. Ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela queria. Ela tinha uma visão clara do que ela queria. Eu sempre falo com as pessoas, o que vocês querem? Todo mundo que me procura, como que o Ho'oponopono pode nos ajudar? Pode me ajudar. Primeira coisa, o que você quer? O que você quer? Então, ele fala, elogiei porque ela sabia o que ela queria, lembrei a ela de que a inteligência universal orquestraria o modo como seu sonho de verão se manifestaria, ela cuidaria do quê? O que eu quero? E uma consciência superior trataria de como. Visto que minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembrei apenas de não só estabelecer todo dia uma intenção de que tal seria aquele verão, que pessoas ela veria, que eventos aconteceriam, que locais ela visitaria, mas também sentir como seria vivenciar essas coisas. Pedi-lhe para criar a visão em sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência, e as sinapses de seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fossem uma realidade. É aqui que a gente para. É aqui, ó. Isso que ele está falando com a filha dele. Só ver aqui que a Renata escreveu. Esse automatismo é muito forte, porém é possível mudar isso. Sempre que ia trabalhar, inventava na minha cabeça, conversar com meu irmão, eu falava, eu respondia de uma relação abusiva, de amor e ódio. Desejei mudar e comecei a ter tais conversas de forma feliz, como eu desejava que fosse. Muito Ho'oponopono. Hoje a nossa relação é agradável. Ah, que bom então, fico feliz. É isso mesmo, a gente vai mudando esses hábitos, né? Agora, olha só. Ele está falando agora de criar uma nova realidade. Então, você começou criando uma nova realidade a partir de uma conversa que você começou a estabelecer dentro da sua cabeça com seu irmão. Na medida que você começava a ter uma nova conversa, você começava a se sentir de forma diferente. Então, você criou um novo campo, você jogou para o campo de probabilidades aquilo que você desejava da relação com seu irmão. E na medida em que você conectava aquele seu desejo com a sensação de vocês estarem bem, isso começou a se manifestar na sua vida. Olha aqui o que ele pede para a filha dele. Para criar a visão em sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência. E as sinapses de seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fosse uma realidade. Nós fazemos isso o tempo todo. Mas, normalmente, nós usamos das nossas experiências passadas para pensar algo como uma realidade agora. A gente não consegue se conectar com um desejo futuro com essa mesma força que a gente se conecta com um pensamento como se fosse realidade a partir de algo que nós já vivenciamos. É claro que a gente já vivenciou, a gente já até sabe qual que é a sensação. É mais fácil a gente trazer essa impressão da emoção a partir de algo que a gente viveu na nossa vida. Mas o que a gente tem que... Mas vamos lá, vamos só pensar aqui. Vamos imaginar que eu tive uma experiência desagradável com, no caso a Renata colocou ali, com o irmão dela. Teve uma experiência desagradável e vem tendo essas experiências desagradáveis. Então, quando você traz o pensamento para essa experiência e vem a emoção, aquela experiência que já não existe mais, ela acabou, ela não está mais presente na nossa vida nesse momento, ela volta a se tornar real a partir dos pensamentos que nós escolhemos. Apesar de ser, vamos colocar assim, mais fácil a gente fazer isso, porque a gente já sentiu isso antes, eu já tive a sensação antes, então eu só retomo aquela sensação e volto a sentir ela novamente. O convite é você olhar para o que você deseja e trazer a sensação para o presente, da mesma forma que a gente faz com o passado e traz para o presente. E aí ele fala, e é aqui que a gente perde, porque a gente prefere ir para o mais fácil, que é voltar para o passado.
Ah, isso não dá certo, isso não funciona para mim. Só que a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente está revivendo as questões que aconteceram no nosso passado e elas voltam a se manifestar no nosso presente e a gente está achando que é porque isso sempre aconteceu comigo. Não, isso aconteceu uma vez. Como você manteve isso no seu pensamento, manteve isso na sua emoção, você continuou jogando essa energia para o campo quântico e a realidade continua se manifestando para você. A inteligência divina continua te entregando aquilo que você está projetando no campo quântico. Entenderam? Tá claro isso que eu estou explicando para vocês? E aí, o que ele fala? Pedir-lhe para criar a visão em sua mente até ficar tão claro e real que o pensamento se tornasse a experiência. Isso que a gente faz em relação ao passado o tempo todo, só que você vai fazer como experiência que você quer ter no futuro. E as sinapses de seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fosse uma realidade. Se ela continuasse sendo a jovem no dormitório da faculdade, com o sonho de ir para a Itália, então ainda seria a mesma pessoa vivendo a mesma realidade. Assim, lá em março, ela tinha de começar a ser aquela jovem que estivera na Itália durante metade do verão. Sem problema, disse ela. Minha filha já tivera experiências como essa antes, quando quis participar de um videoclipe e quando quis fazer uma maratona de compras sem limite. Ambas as experiências transcorreram em perfeita elegância. Essa maratona de compras sem limite, eu já assisti um vídeo dele explicando o que essa filha dele fez e como que isso chegou para ela. Depois eu posso retomar, procurar esse vídeo para mandar o link para vocês verem o que ela foi capaz de manifestar na vida dela. Ambas as experiências transcorreram em perfeita elegância. Assim, a seguir, relembrei minha filha: você não pode levantar-se depois da criação mental dessa experiência como a mesma pessoa que era antes de sentar. Você tem que se levantar como se tivesse acabado de passar o verão mais incrível da sua vida. Saquei, disse ela. Minha filha entendeu o lembrete que era preciso mudar para um novo estado de ser a cada dia. E após cada criação mental, ela deveria passar o dia em um estado de ânimo elevado pela gratidão gerada por ter tido aquela experiência. Então, após cada criação mental. Então, não é uma criação que ela tinha, não, tá, gente? O exercício aqui são várias criações mentais daquele mesmo estado, para que você cada vez mais se conecte com esse novo estado de ser. Lembra lá da morte, o sacrifício, que no livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa? Lembra do sacrifício que é preciso ser feito para que a gente possa vir para o novo? Então, é isso aí. Minha filha telefonou algumas semanas depois. Pai, a universidade está me oferecendo um curso de verão sobre história da arte na Itália. Posso baixar o custo do programa de todas as despesas de 7 mil para 4 mil dólares. Você pode me ajudar? Bem, não é que eu seja um pai que não apoia os filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Então, a universidade ofereceu um curso de verão, não foi isso que ela tinha falado. Ela tinha falado que queria trabalhar outras coisas. Então, ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino, em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos da forma certa para ela. O que a gente faz? Sabe a entrega? Aqui, ó. Essa xícara aqui que eu comprei para poder lembrar disso aqui, ó. Sabe a entrega que está aqui, ó? Entrego? Não entrega. Não entrego. Não. Eu controlo. Isso aqui que é o primeiro passo, que é fazer a entrega, a gente já não consegue fazer. E ela, que é uma pessoa experiente, já sabe que é capaz, também resistiu. Aí o pai falou com ela. Aconselhei-a realmente a viver aquela viagem à Itália, pensar, sentir, falar e sonhar em italiano até se perder na experiência. Então, ela começou. Férias, normalmente, nos Estados Unidos, começa em junho, tá? Maio, junho, e eles ficam 3 meses de recesso. E ela começou aqui a partir de março. Então, março, abril, maio, provavelmente aí 3 meses nesse processo para poder manifestar. E para nós, os menos experientes, a gente pode começar em março do ano anterior, para a gente ficar um ano inteiro nesse processo, imaginando o que a gente quer.
Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Ela estivera na biblioteca, olha só, foi na biblioteca, bateu papo com a professora de História da Arte e acabaram falando italiano. Ambas são fluentes no idioma. Em dado momento, a professora disse: acabei de me lembrar, olha que coincidência, olha que sorte. Um dos meus colegas precisa de alguém para lecionar o nível básico de italiano para alguns alunos americanos que vão estudar na Itália nesse verão. É claro que minha filha foi contratada. Veja, ela não apenas seria paga para ensinar, com todas as despesas cobertas, como iria a 6 cidades italianas diferentes em 6 semanas, passaria a última semana em Florença e conseguiria estar em casa na segunda metade do verão. Ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos da visão original. Ah, sortuda! Não é assim que a gente acha? A gente nem precisa sair. O que foi, gente? Bom dia a todos, bom dia. Depois, não preocupa com isso não, vamos lá, gente. Então, olha só, achei que tivesse algum, não tem dúvida não, tá tranquilo, né? A gente olha para uma pessoa, como essa filha do Joe Dispenza, e fala que ela é uma pessoa de sorte. Ah, que sorte a dela. E não é sorte. É claro que tem um trabalho por trás. Qual é o trabalho? Saber italiano, ela é uma pessoa que sabe a língua, que tem essa capacidade de ensinar a língua, e é uma pessoa que fez todo esse trabalho interno ao sacrifício de tirar o que estava no caminho, de limpar o que estava mantendo ela ainda naquela realidade que ela estava, para que ela criasse uma nova realidade e finalmente se manifestasse aquilo que ela desejava. Lembrando do entregar e não controlar. Controlar os resultados, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem bastante o hábito de fazer. Não se trata de uma jovem em busca de uma oportunidade com a tradicional determinação tenaz de encontrar um programa, pesquisando na internet, indo atrás de professores, etc. Em vez de seguir a causa e o efeito, minha filha alterou seu estado de ser a ponto de causar um efeito. Ela viveu segundo a lei quântica. Quantos de nós estamos dispostos a não correr atrás e alterar o nosso estado de ser para que a gente crie a nova realidade? Ao se conectar eletromagneticamente a um destino pretendido que existia no quantum, seu corpo foi atraído para o evento futuro. A experiência encontrou-a. O resultado foi imprevisível, chegou de uma forma que ela jamais esperaria, foi sincrônico e não houve dúvida de que era resultado de seus esforços internos. Pense nisso por um momento. Que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos? E sendo desse jeito, você vai atrair tudo que deseja, sendo como você é, com os hábitos que você tem, com as coisas que você faz, com as palavras que você fala, com as coisas que você pensa, com o seu jeito de ser. Você está vibrando para atrair aquilo que você deseja? E você consegue mudar o seu estado de ser? E quando habita uma nova mente, você consegue observar um novo destino? As respostas serão abordadas no restante deste livro. Terminamos o capítulo 1, o Você Quântico, e vamos começar amanhã o capítulo 2, Superando Seu Ambiente. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 2, Superando Seu Ambiente, uma vez que agora a gente já sabe mais sobre esse nosso eu quântico. É isso aí. Como controlamos o resultado? Não entendi essa parte. Eu controlo os resultados o tempo todo. Sempre curto quando termino isso. Ok, vamos lá. Gi, como controlamos? Ela controla o resultado que ela está tendo a partir de uma transformação de quem ela é. E não a partir... Olha só, quando ela vai para a biblioteca, ela não foi para a biblioteca pensando que ela ia conseguir encontrar com uma professora, que essa professora ia falar com ela, que tinha um colega que precisava de algo. Não. Ela foi por uma inspiração divina, provavelmente.
Então, a gente não controla os resultados é que vêm até nós porque a gente está numa vibração diferente, a gente está num estado de ser diferente. Lembra aqui dessa imagem que tem lá no início do livro, que é esse campo eletromagnético aqui, olha lá. Esse campo eletromagnético que está aqui, olha, ele acaba atraindo o resultado que a gente deseja. Então, não é... O que eu estou falando é que nós é que temos mania de controlar. É isso? É isso que confundiu? Nós é que, em vez de entregarmos nesse processo de que eu estou modificando quem eu sou, trazendo mentalmente o resultado para mim, trazendo a sensação... A gente não... Olha só, gente, vou falar com vocês. Fazer um parênteses aqui em relação ao livro. Imaginação é uma das nossas capacidades mais evoluídas, tá? Os animais, eles têm os instintos, eles têm os mesmos... nós temos os sentidos, e os animais têm os mesmos sentidos que nós. Eles também sentem o cheiro, eles também têm tato, paladar, olfato, audição. Alguns mais evoluídos que nós, que os nossos sentidos. O que nos diferencia dos animais? Eles têm um instinto, que eles seguem aquilo que eles são, né? Você não vê nenhum cachorro subindo árvore, botando ovo, por exemplo. Eles são cachorros, então eles têm esses instintos. Mas nós, seres humanos, e outra coisa, eles estão confortáveis nos ambientes onde eles se encontram. Então, por exemplo, na África do Sul, você encontra elefante, eles estão no ambiente deles. Você encontra zebra, eles estão no ambiente deles. Aqui no Brasil, você vai no Pantanal, você vai ver uma onça pintada, ela está no ambiente dela, ela nasce no ambiente dela. O ser humano é capaz de modificar e criar o seu ambiente. Então, nós temos seres humanos em qualquer canto desse planeta, porque a gente tem um processo de adaptação e de criação também da nossa realidade. E nós temos outras capacidades mais desenvolvidas do que os animais, como, por exemplo, a imaginação. A gente aprende que imaginação é uma coisa de criança. A gente acha que imaginação é uma coisa para criança. A criança que tem imaginação fértil, a gente até fala, não, que imaginação fértil. A gente ainda critica essa questão da imaginação como se fosse algo negativo. E depois, quando a gente vira adulto, a gente entra nessa história de causa e efeito aqui, que ele está falando no livro, que a gente não consegue pensar de uma outra forma. Eu faço, vem o resultado. Eu faço, vem o resultado. E a lei da atração ainda ficou ainda com essa cara de efeito, de causa e efeito. E a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de a gente usar essa nossa capacidade, usar a nossa capacidade imaginativa para trazer uma realidade que não está presente na nossa vida agora. A gente faz isso o tempo todo com aquilo que já aconteceu lá atrás. Eu lembro exatamente do dia em que minha mãe, sei lá, me deu um tapa no bumbum porque eu respondi a minha tia e tal, e aí você vem com aquela sensação, aquela coisa. A gente lembra dessas coisas e traz essa situação do passado para o presente. Como? Como que a gente faz isso? Com a nossa imaginação. E aí a gente vem, sente aquilo tudo e cria novas realidades aí para nós, a partir dessa expressão nossa. E o que ele está fazendo o convite aqui é, faça a mesma coisa, só que faça com algum evento que você ainda não conquistou na sua vida, com algo que ainda não está na sua realidade, que você ainda não vivenciou. Então, por exemplo, a filha dele nunca tinha ido para a Itália para poder dar aula, mas ela sabia exatamente o que ela queria. Então, ela vem, traz na imaginação dela essa situação, como é a pessoa que se sente como alguém que pode ir para a Itália com tudo pago, dando aula, trabalhando, recebendo, depois vai conhecer 6 cidades, depois vai visitar os amigos na Florença, lá na cidade lá, e depois ainda volta para passar o resto do verão em casa. Quem é essa pessoa? O que ela sente? Quais são as emoções que ela tem? Qual que é a vibração de estar na Itália? Como são essas experiências? Então, a gente usa essa imaginação para trazer isso para dentro de nós e como a gente entrega. O como a gente entrega. Entendeu, Gi?
Não existe esse controle do como, mas o resultado a gente traz para nós a partir do que a gente está pensando, a partir do que eu estou sentindo, para que essa vibração me leve para uma biblioteca onde eu vou encontrar com uma pessoa que vai me falar que ela precisa justamente de alguém como eu para trabalhar. O amigo precisa de alguém justamente como eu para trabalhar na Itália. É isso que eu brinquei com vocês, que as pessoas chamam de sorte, de coincidência. Olha, não é vibração. A gente está o tempo todo vibrando e vai atraindo aquelas situações para nós. Como que o Ho Oponopono nos auxilia nesse processo? Ele vai dar todos os passos para nós aqui de como que a gente pode atrair essas situações para nós. Então, lá na parte 3, a gente vai fazer os exercícios que ele vai propor aqui. Mas agora eu já faço uma sugestão para vocês para fazerem uso das ferramentas todas as vezes que vocês sentirem que esse processo de pensar naquilo que eu desejo, nesse processo de ter pensamentos mais positivos, melhores para a nossa vida, estiver difícil. Já entra com a ferramenta para cortar essa energia imediatamente, já ir limpando tudo isso que está se manifestando na nossa vida, que a gente tem o hábito, né? Que a gente está pregado nesse hábito, já começa a usar a ferramenta para ir já liberando essa energia, para se abrir, inclusive, para esse novo processo que ele vai apresentar aqui para a gente. Ok? Tá claro, Gi? Ah, então tá bom. Ah, que bom. Tem bom que entendeu. Então é isso, tá? Bom, aí tem uma questão aí dos likes, né? Gratidão aí, Ingrid. Mas não se preocupem, deixa um like depois de vocês aí. Eu quero só saber se ficou claro, se está tranquilo para vocês. Então, esse é o processo, esse é o convite. Como que a gente entra nesse processo? Ele vai explicar lá na parte 3, porque agora no 2... Ah, então tá, eu entendi tudo isso. Mas e essa pandemia? E as coisas que estão acontecendo na minha casa? E as batalhas que eu estou enfrentando no meu dia a dia, de falta de emprego, sei lá, qualquer coisa que a gente esteja enfrentando? Como que a gente supera o nosso ambiente? É o que a gente vai trabalhar agora no capítulo 2, ok? Isso é perfeito, fantástico. Hoje eu vivo na lei da atração conscientemente. Eu quero e tenho uma certeza dentro de mim que isso vai acontecer e acontece. O Ponopono limpa diariamente minha vida. Maravilha. Gratidão, Renata. É isso aí. A gente vai limpando, a gente vai purificando e a gente vai abrindo a nossa mente para trazer essa imaginação e esse fortalecimento daquilo que a gente deseja. E olha só, isso que a Renata está falando é muito importante. Porque quanto mais eu acredito no processo, mais eu fortaleço a minha fé e mais isso ganha a minha energia de conexão com o divino. Lembra lá do princípio Pono, que é o 7º princípio Runa? A medida da eficácia de algo é o resultado. Se algo começa a dar certo para você, a gente começa a fazer mais uso desse algo e a nossa fé vai se fortalecendo de tal forma, gente, que não tem nada que supere a fé de alguém. O Cristo ensinava, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover montanhas. Capaz de qualquer coisa. Então, esse é um processo, na hora que a gente pega a filha do Joe Dispenza, ela já estava tão confiante nesse processo que ele insistiu, ela deu uma titubeada aí, porque a gente dá mesmo nessa necessidade de controle, mas quando ela se abriu para o processo, veio exatamente aquilo que ela desejava. Agora, lembrando também da importância da gente saber o que a gente quer, porque se a gente não sabe o que a gente quer, e a gente vai limpando, quando a gente não sabe, a gente pode ir limpando essas memórias para que a gente abra os nossos caminhos e até a gente se conecte com os nossos desejos. Mas é importante também, nesse processo, a gente escolher algo que a gente deseja para a nossa vida. Ok? Roselaine foi esclarecedor, que bom. Renata, que bom. Lena, maravilha. Queridas, gratidão pela presença de vocês. Encerramos aí com uns 15 minutinhos a mais. Mas a gente começou uns 5 minutos atrasado, porque eu abri o computador aqui, demorou um pouquinho. E aí nós retomamos daqui a pouco. Já vai terminar aqui. Perdão aqui pela interrupção.
e a gente retorna, então, amanhã, 9h30 da manhã, lembrando que amanhã, 7h30, nós temos a nossa meditação, e 9h30 o estudo, mais uma vez, do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Lembrando que esse livro PDF está no meu grupo do Facebook e também no Telegram, ok? Mahalo de coração e até amanhã. Tchau, tchau. Aloha, um dia de muitas bênçãos e luz para todas nós. Gratidão, uma ótima segunda-feira. Posso influenciar uma pessoa a mudar totalmente de vida, de uma vida errada para uma vida viva? Renata, vou responder a sua pergunta, então, para a gente poder encerrar. A sugestão, quando a gente fala dessa mudança de mentalidade, trazer imaginação, imagine essa pessoa numa vida melhor. Pronto. Traga para a sua imaginação essa pessoa numa vida em que ela está feliz, que ela está satisfeita, que ela está tranquila, que ela está contente. Mas interferir no livre-arbítrio do outro, na jornada do outro, é algo que eu sempre sugiro que a gente não faça. Porque a pessoa tem a caminhada dela, a gente não sabe por que ela está no local onde ela está, quais são os aprendizados que ela tem que estar. Mas é sempre bom a gente purificar memórias compartilhadas com outras pessoas e trazer para essa nossa imaginação o pensamento de que essa pessoa está bem, que ela está bem, ok? Então, esse é o meu convite, a minha sugestão. Gi, hoje não tem mais nenhuma live, tá? Nós encerramos as lives por hoje. Amanhã, 7h30 e às 9h30. Amanhã também são 2 lives. E na quarta é que são 3, 7h30, 9h30 e 17 horas. Mas vou deixar a programação lá no YouTube, tá bom? Mahalo de coração, queridas. Um beijo grande, uma ótima segunda-feira, uma semana de bênçãos e muita luz. Aloha, tchau, tchau. E, Renata, espero que tenha ficado claro. Depois eu posso voltar a falar um pouco mais sobre isso. Tchau, tchau.